Paz do Senhor Jesus. Quero deixar uma reflexão para nós aqui sobre Deus e os ídolos. Deus e os ídolos. Eu escrevi aqui algo rápido. A idolatria é uma abominação para Deus. Um dos mandamentos lá de Êxodo é que não farás para ti imagem de escultura, não terás outros deuses além de mim. Essa foi a ordem de Deus quando lá no Decálogo, ou quando Deus ordenou que se escrevesse os 10 mandamentos. É uma assintosa transgressão do mandamento de Deus a pessoa partir para a idolatria. Ídolo, amar um ídolo, colocar o coração, a mente em um Deus de ouro, de pau, de pedra, que não ouve, não fala, que não vê. Êxodo capítulo 20, versículo 4 ao 6, existe a ordem de Deus para não fazer imagem de escultura e não ter outros deuses além do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Idolatria é adorar a criatura no lugar do Criador. Romanos capítulo 1, versículo 25, diz que eles se entregaram às suas paixões infames, aos seus desejos desenfreados, e passou a adorar mais a criatura do que o Criador. Passou a agradar mais a criatura do que o Criador. Então, a idolatria é um pecado mortal, é um pecado terrível. A verdade é que a idolatria representa a fonte, a razão básica de todos os outros de todas as outras afrontas a Deus. A idolatria começou com Lúcifer, que disse: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. A idolatria começou com Lúcifer. Ele desejou ser adorado, ele desejou ser louvado, ele desejou ser reconhecido além dos limites que Deus colocou, acima dos limites que Deus colocou. Isaías 14, versículo 14 diz isso. Entrou na humanidade quando Eva quis ser igual a Deus. Então a idolatria começou com Lúcifer, entrou na humanidade quando Eva quis ser igual a Deus, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 5. Esse blasfemo cântico, glória ao homem nas maiores alturas, constitui-se a essência da idolatria. O homem, a criatura, nunca é digno de louvor e de adoração. Nunca será digno de adorar, de louvar, de ser louvado e adorado. O único que é digno de ser louvado e adorado é o Deus Criador do céu e da terra. Esse sim é digno de glória, digno de honra, digno de louvor e digno de toda a nossa adoração. É Deus. Agora, o homem, a criatura, por mais perfeito, por mais fiel, por mais santo, por mais justo que ele seja, ele jamais será digno de ser adorado. A palavra hebraica para ídolo significa coisa vã, aquilo que não tem nenhum valor. Tem olhos, mas não vê, tem mãos, mas não apalpam, tem ouvidos, mas não ouve. Esses são os ídolos. E a Bíblia diz que torne-se semelhante a eles todos aqueles que os adoram. Os ídolos são absolutamente impotentes. Abacuque capítulo 2, versículo 18 fala claramente para nós. Os ídolos são substitutos mortos do Deus vivo. Os ídolos são substitutos mortos do Deus vivo. Warren Wiersbe, um grande comentarista americano da palavra de Deus,
Ele diz: um ídolo não é nada, é pau, é pedra, é gesso, é material. Ele coloca em um de seus livros, e é verdade, porque a própria Bíblia diz isso. Por conseguinte, a idolatria é resultado de um entorpecimento da razão e de uma densa cegueira espiritual. O homem não foi criado para ser adorado. Ele não merece, ele não é digno, ele não pode, ele não tem permissão, porque Deus não deu. O único que é digno de ser louvado, adorado e glorificado é o Deus Criador do céu e da terra. Nem os anjos são adorados. Não, somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Halacanta, halabalabai. Aleluia! Adore somente a Deus, meu irmão, minha irmã, você que não serve a Deus. Os homens adoram um Deus criado por eles mesmos. Os homens se prostram diante de ídolos fabricados por eles mesmos. Os homens adoram um Deus criado por suas próprias mãos, que não fala, que não tem poder, que não tem estrutura verdadeira nenhuma. Os ídolos são impotentes, desprovidos por eles mesmos de vida e poder. O profeta Abacuque pergunta: que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? É o que Abacuque fala em Abacuque capítulo 2, versículo 18. Um ídolo é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Pastor, mas o que é um ídolo? É tudo aquilo que você coloca em lugar de Deus. Se o seu carro se tornou um ídolo, ele vai te fazer mal, ele não será bênção na sua vida. Se a sua fazenda se tornou um ídolo, você coloca aquilo, ama aquilo mais do que Deus, acima de Deus, você está correndo um risco muito sério. Se o seu filho é um ídolo, se a sua esposa é um ídolo, se tornou um ídolo, você está amando acima de Deus, você está correndo um risco muito sério. Há muitos ídolos sendo adorados ainda hoje, como o dinheiro, os bens de consumo, os astros do esporte, da moda, do cinema, o sucesso pessoal e os prazeres da vida. Quantas pessoas estão idolatrando pessoas que não é digno e não merece por todos os lugares. Todos os lugares. O dinheiro, por exemplo, é mais do que uma moeda, é um espírito, é um ídolo, é mamon. O dinheiro é o Deus mais adorado e servido no mundo atualmente. Há muitos que vivem, morrem e matam por causa desse ídolo chamado dinheiro, mamon. Muitos se casam e se divorciam por causa desse ídolo chamado mamon, dinheiro, cash. Muitos se casam e se divorciam por causa dele. Muitos matam, destroem, acabam com vidas por causa dele, suicidam por causa dele. Multidões e multidões se prostram diariamente no seu altar, consagrando a esse Deus mamon, dinheiro, seus sonhos, sua devoção, sua força e sua vida. Porém, Isaías 42, versículo 8 diz que Deus não reparte a sua glória com ninguém, não compartilha para outro ser adorado. Deus é o único digno de glória, de honra, de louvor, adoração, exaltação eternamente. Ele é o Criador, ponto final. Ninguém mais no céu, nem na terra, nem debaixo da terra é digno de ser louvado e adorado, a não ser o único trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Somente a Trindade é digno de ser louvado, adorado, glorificado e que prostremos aos seus pés de eternidade a eternidade. Quem é o seu ídolo? Deus? Ou as coisas desse mundo? Ou as imagens que não falam, não ouvem, não faz milagre, não são vivas em si mesmo? Adore somente a Deus, sirva somente a Deus, e Ele te levará para o céu. Deus te abençoe.